Opa, bom dia! Fazer uma análise aqui antes da abertura do mercado para a gente ver o que Fibo tem para apresentar para a gente, quais são as possibilidades. Para quem quiser conhecer mais, quem quiser entender mais só sobre Fibonacci, seja muito bem-vindo. Peço aí que curta o canal, curte, compartilha aí. Nós vamos dar uma olhada aqui. Existem duas maneiras que a gente analisa aqui a média da amplitude, né? Existem duas maneiras, duas técnicas de média de amplitude. A que funcionou ontem foi uma média um pouco mais longa e tá valendo dela, que a gente traçou, esse Fibonacci está valendo até hoje. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver como que o mercado vai abrir, ver se ele vai dar continuidade nesse movimento ou se ele vai parar, desconfigurar, baseado no que a gente tem de informação na outra média, ou até mesmo no diário. Vamos dar uma olhada essa média aqui no diário, ver como é que ela está reagindo, como é que está funcionando. Eu vou apagar aqui a média e deixar só o Fibo de alvo. Pelo Fibo de alvo, o valor de 191.600, esse valor de 191.600, ele é um valor que é importante, tá? E ele foi rompido ontem. Ele tem um alvo de 196.920. É o final desse Fibo longo aqui no diário. Ele já vem pela sua quinta movimentação. É o quinto reposicionamento desse Fibo. Então pode ser que ele venha a fechar esse Fibo por ser o seu quinto movimento. Caso ele volte abaixo dos 191.600, existe uma possibilidade dele ficar lateral. Se a gente for olhar aqui só a média, então aqui nós temos essa linha laranja. Então se voltar abaixo aqui, daqueles 600 que eu falei, existe a possibilidade dele ficar lateral nesse canal, como ficou aquele dia de anteontem aqui, né? O dia 18 ele fez isso. Ficou na máxima e na mínima desse canal. Caso contrário, eu acredito que ele possa vir buscar essa linha de cima aqui. Então nós temos essa possibilidade aqui de alta. Porém, como eu falei, quando a gente olhar no estudo do Fibo de alvo, é uma região muito importante esse 191.600, que ele é o 100% de 161 de um fractal, tá? É 161 de um fractal. Então ele, caso venha a romper para baixo, ele pode lateralizar de novo nesse fractal, tá? Vamos ver como é que o mercado vai abrir. Esse Fibo de alvo aqui, esse aqui que a gente está vendo aqui, ele rompeu a linha vermelha aqui e rompeu essa linha vermelha. Tende a ser sinal de uma lateralização. Aonde é que ele desconfigura esse Fibo aqui? Abaixo dos 191 e 200. No Fibo médio, nós temos aqui, do lado esquerdo do nosso gráfico aqui, você vê que ele tem essa linha vermelha aqui, onde eu estou passando o mouse. Essa linha vermelha, ela já foi trabalhada e respeitada já no passado aqui de ontem. Já abriu, vai dar continuidade. Para mim daria continuidade. Eu tenho uma entrada aqui com um stop, é longo esse stop. Vê a possibilidade que eu falei dele trabalhar nessa lateralização aqui. Abaixo dos 191 e 200 desconfigura. Alvo desse movimento do Fibo para ser reposicionado, 193 mil bola. Segurou no 754, pode ver que a mínima desse box aqui, a mínima tá 760. E o nosso suporte aqui é 754. Aqui o nosso suporte, 754, fez a mínima 760. Então já deu um sinal aí. Eu poderia ter pensado numa negociação aí nessa região. Se eu tivesse feito essa entrada aqui, estaria dando 500 pontos. Entrada acima dessa daqui, né? Sinal mais seguro que seria um stop aqui, mas já teria dado aqui já 400 pontos, o alvo 1.100.
aparentemente estão respeitando esse valor, essa amplitude média que trabalharam ontem, essa amplitude mais extensa, mais longa. Eles trabalharam ela ontem e aparentemente está respeitando, né? Já seria uma operação minha aqui do dia, eu já teria parado, já teria batido a meta da mesa e tudo mais. Apesar dessa linha amarela ser o 100% desse FIBO aí, eu acho uma região arriscada de entrar porque eu tô no meio dessa média, desse canal médio aqui da lateralização. E eu tô no meio dessa, bem no meio dessa amplitude dessa lateralização aqui, né? Então, ó, como aqui no passado, o rompimento dessa linha vermelha aqui e o rompimento dessa linha vermelha significa o término de um micro fibo direcional, ou seja, um fractal, tá? Dessa amplitude traçada. É um fractal. Você vê que ele abriu aqui o dia hoje, foi buscar essa mesma região e está voltando aqui. Então aqui é uma região de fractal. Aonde que ele desconfigura de vez, tá aqui nessa linha vermelha abaixo. Só que eu sempre gosto de deixar como garantia o final, que é a linha amarela aqui, ó. Aqui sim, aqui desconfigurou o fractal desse aqui, o fractal grande. Porque nós trabalhamos com um fractal desse aqui, e esse vermelho é o fractal do fractal, tá? Então são possibilidades aí. Ó no diário, né, que a gente falou dessa linha laranja aqui, ó. Então o diário ele segurou exatamente naquele canal que a gente falou ali, né? Mínima 185 aqui e desconfigurou. Aí como é que eu vou, o que que eu faria aqui? Eu tenho duas análises aqui, ó. Essa amplitude de 25R aqui já foi, já era. Qual é a outra amplitude que eu tenho aqui? Eu tenho a de 31R. Vamos ver se ele vai me dar algum sinal de alguma coisa. Não, não deu. É médio. Vamos ver o 20R. É outra amplitude. Também não. Porém, ele tem esse sinal aqui, ó. Essa linha amarela aqui, onde ele parou agora. E essa linha rosa aqui embaixo. Porém, se fosse fazer alguma coisa desse sentido aqui, stop aqui ficou caro. E se fosse alguma entrada aqui nesse sentido, já não é para alvo, não é de endereço de alvo, é de ajuste. Então é trabalhar média para quem está dando amplitude. Isso para essa amplitude aqui mais longa. Vamos ver a amplitude mais curta. A amplitude mais curta nós vamos estar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Ó, uma média mais curta. Qual a amplitude dessa média curta? Vamos ver 34R. Ó, ele deu um sinal de venda ali em cima, ó. Então o que que eu vou fazer? Eu vou traçar um fibo de alvo para essa média aqui, ó. Aí eu tenho aqui a linha partida, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar o 5 aqui, ó. O 100% ali. Ele tem aqui o 187 e 100 como um suporte. Essa laranja, ela é um suporte de média dessa amplitude aqui, ó. Não, é um suporte de média, é um suporte bem importante, de 190 a 490 aqui, 486. Tá querendo acender o verde ali, tá vendo? É uma possibilidade de uma entrada para pegar retração, porém, a história do stop, né? Aí vai do gerenciamento de risco de cada um. Eu acho caro. Se for ver, teria feito a primeira entrada no dia, teria pago ali uns 400 pontos, naquele outro valor de amplitude média. Depois uma outra entrada com risco de 250 pontos, teria devolvido. Aí estaria com 150 pontos. Aqui, se quisesse entrar por esses dois sinais, é mais um stop de 150 pontos. Você volta no seu 0 a 0. Então aí vai de gerenciamento de risco. Ou você volta no seu 0 a 0 ou você espera a confirmação de se ele vai dar continuidade nesse fibo de queda aqui. Ó que deram um tapa nele ali, ó. Olha que beleza. Ó. 270 pontos aí, ó. 200, vai. Pelo menos a operação já estaria protegida.
É aquilo que eu falei, é analisar as possibilidades. E quem está te dando isso é só Fibonacci. Ou é Fibonacci médio de quem está dando liquidez, quem está formando o mercado, né? Ou é Fibonacci de alvo de alguém que está negociando um endereço para chegar aí. Aqui, se tivesse feito, como eu falei, centrado por essas duas relações e mais aquele canal do diário, se fosse por essa região aqui, com certeza já teria feito a proteção ou saído com 100 pontos pelo menos. Por que não segura? Porque é uma região de risco. Ó, essa operação que você teria entrado aqui, eu tinha falado um stop de 100 pontos, 150. Então vamos ver quanto ele deu aqui, ó. Deu 200. Se eu protegi 100, beleza, já me estopou. E tudo tem um porquê, né? Por que está acontecendo aqui? Você tem um endereço que você chega, né? Você vai fazer uma viagem, você tem um endereço, você vai parar num posto de gasolina. Você sabe que da tua casa até aquele posto de gasolina tem aquela quilometragem. Chegou ali, é seu ponto de abastecer. Então quem vendeu, quem comprou a queda, vai falar, ó, eu vou comprar até ali. Chegar ali eu vou poder ajustar o meu preço. Aqui, óbvio, nós temos uma amplitude grande, nós estamos trabalhando aqui pensando numa amplitude grande, 34R, que é a amplitude do mercado, média do mercado, que foi medido na abertura do mês, na virada do mês. Aí se eu pegar o fractal desse FIBO aqui, ó, o 14R aqui já dá, isso aqui já significa ajuste, isso aqui já significa ajuste de preço. Te dei alvo um preço até aqui, te dei um preço até aqui, aí só nessa movimentação aqui, ó, de 300 pontos, que é a amplitude média, se a gente olhar lá pelo diário, essa amplitude aqui, média desse valor de FIBO, então aqui já foi feito um ajuste. Vamos só ligar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Aqui, ó, você vê que assim que ele mexeu, a média em si já baixou. Só nessa movimentação que ele fez, ó, ela estava no 929. Só nessa movimentação ele já caiu 100 pontos, ou seja, ele está trazendo o preço. Olha lá, vai romper de novo. Então, sempre dentro de uma estrutura maior tem o seu fractal. É a história da árvore, do tronco, das folhas e dos galhos, né? Então você tem a árvore, o tronco, é a estrutura. A estrutura maior que a gente tem aqui, o 34. Nesse caso, que foi quem deu um sinal no dia de hoje. Quem deu o sinal no dia de hoje foi ele. Com uma amplitude curta, né? Com uma movimentação curta, mais rápida. Aí você tem o fractal dos galhos. Então são vários galhos. E em cada galho tem umas folhinhas. Então as folhinhas são um mini fractal. E os galhos são um fractal. Então aqui eu tenho o fractal aqui, ó. Se eu for traçar esse aqui, ó, esse aqui é um fractal que acabou de bater alvo. Aí ele vai ser reposicionado. Ele vai ser reposicionado. Você vai colocar ele aqui. Você vai ter mais um fractal. Veja que o final desse fractal aqui é o final do fractal das folhas nessa linha vermelhinha que eu falei lá daquele outro que desconfigurou queda. Se eu for fazer alguma coisa, onde que eu vou entrar? Eu vou entrar na casa do 91,450. Onde é que está aqui 450? Está aqui, ó, na linha azul. Eu tinha que esperar ele voltar isso aqui para eu poder vender aqui em cima com o stop aqui em cima. Tá vendo? Ah, eu quero entrar agora nesse rompimento. Beleza, você pode entrar. Onde é que está teu stop? 800 pontos acima. Então aí vai de gerenciamento de risco. O estudo te mostra gerenciamento de risco, o estudo te mostra essa quantidade de informação aí. Depois eu faço um vídeo mostrando qual foi o final dessa história aqui, se ele veio bater esse alvo aqui, se ele veio bater esse alvo aqui, se ele desconfigurou esse FIBO aqui, se ele desconfigurou ou não. Depois a gente faz o vídeo porque agora o dia para mim seria baseado nesse estudo. Eu vou fazer baseado nesse estudo com essa amplitude média. Essa amplitude média 3. Nem vou olhar na outra. Eu tenho no diário ali da 2 para olhar, que é uma possibilidade, mas estão muito próximas. Mas eu já falei desse canal lá. Eu já sei na minha mente que tem um canal ali. Então eu vou esperar aqui. Se eu for acreditar nessa lateralização e quiser trabalhar só compra hoje, eu vou esperar para comprar aqui embaixo.
com o meu stop aqui embaixo. Opa! Voltando aqui, ó, com a leitura e a interpretação do que a gente falou agora no início do dia aí, na abertura, as possibilidades, analisamos um fibo de posição que foi desconfigurado. Após ele ter sido desconfigurado, ele era um fibo que estava sendo trabalhado dentro da nossa média de período 2, né, que é uma média mais lenta de período 2, com uma amplitude lá do 25R que a gente estava trabalhando. Quando foi desconfigurado, a gente pesquisou e interpretou e achou, identificou o Fibo 3, a amplitude do Fibo 3, uma amplitude de Fibo mais rápida. E a gente colocou ali no 34R, que era a maior amplitude desse Fibo, e a gente identificou essa medida aqui, né? Essa medida aqui, e traçou esse Fibo aqui. Agora vamos ver o que aconteceu. Vocês veem que eu falo aí, eu dou um exemplo sobre a questão dos fractais. Eu falei sobre o galho da árvore, sobre as folhas e tal. Vamos só entender o que aconteceu aqui. Deixa eu expandir esse fibo aqui, só para não apertar ali o preço. Expandir ele aqui, pronto. Aí eu vou traçar aqui um fractal, tá? Eu vou traçar um fractal dele aqui, ó. Qual que é o fractal dele? Ele vem da partida do zero e ele finaliza na linha amarela, que é o 100%. Deixa eu colocar os preços certinho aqui, ó. Posição inicial 192.400. O 100% do fractal é no 61, né, desse outro valor maior. Então ele é 191.442. Apliquei aqui. Eu vou só tirar os preços dali, não mostrar o preço, e vou pintar a aparência. Vou pintar aqui só para a gente identificar a região do fractal. Aumenta a nossa tela. Então o que a gente faz? Toda vez que ele rompe o 161, que foi aqui essa linha vermelha aqui embaixo, mostrar aqui, ó, essa linha foi rompida no fractal, tá? O que a gente faz quando ela é rompida? A gente reposiciona colocando o 100% na linha amarela. Aqui, foi o que ele fez aqui, ó. Rompeu aqui e colocou, né? Aonde que ele iria desconfigurar esse fibo? Você vê que ele pegou aquela linha amarela, vermelha, que foi a mesma linha que desconfigurou hoje de manhã, aquele de alta. Só que ele ficou batendo na região aqui do 100% e veio e não foi lá em cima desconfigurar, tá certo? Aí ele veio aqui e rompeu o final do fractal. Olha lá a linha vermelha, é 161. Rompeu. Assim que rompeu o fractal, o que eu faço? Eu reposiciono ele. Aonde? Aqui. Coloco o 100% nessa linha. Tá? Aí o que acontece que eu fiquei olhando aqui? O que ele fez? Ele subiu. Foi falado lá na anterior que ele poderia fazer isso no ajuste. Você vê que ele subiu. Ele teve uma região aqui, ó, de ajuste do fractal próximo a essa linha aqui, ó, que é interesse de continuar a queda. Veio, lateralizou aqui, subiu, segurou de novo no última região de defesa, voltou e aí ele subiu com tudo e desconfigurou o fractal. A partir do momento que ele desconfigura o fractal, ele vai desconfigurar esse fibo grande aqui. A história do que eu sempre falo do fibo de quem dá liquidez, que é o fibo médio, para o fibo de alvo. Aqui era um alvo. Aqui era um alvo. É um alvo fractal. Nem sempre ele vai concluir um alvo grande. Era um alvo fractal. Aí você vê que ele ficou trabalhando nessa lateralização aqui, ó. E aí ele rompeu. O preço médio chegou próximo do fundo deles. Eles fizeram mais uma movimentação onde o preço
chegou bem mais perto. Assim que ele rompeu, ele foi lá em cima desconfigurar, ou seja, eles mostraram aqui que essa amplitude, que é um pequeno fractal, poderia fazer um ajuste maior lá em cima, só que aí não foi defendido a ponto, ó, a defesa era aqui, para ter continuidade era aqui, e ele estava com o preço bem aonde eles deram início aqui, ó, no final da lateralização. Aí ele foi e desconfigurou. Então pronto, a partir do momento que eu vi que desconfigurou isso daqui, eu vou apagar esse fibo aqui, esse fibo de alvo não funciona mais. Eu vou olhar aqui agora. Eu olhei nesse candle pequeno 14R, a microamplitude dele, certo? Só que nós vamos voltar para a amplitude normal dele, 7622, ok. Vou colocar ele aqui no 34R, segurando aqui em duas linhas importantes aqui, ó. Essa vermelha no passado e essa aqui já fez uma amarela no passado, ó. Ela virou lateralização aqui e está virando um fundo aqui agora. Vamos ver se alguém deu sinal de fazer essa retomada de alta para algum endereço, para algum alvo. Nessa média que a gente está aqui, vamos olhar. O 34 já não mostrou. Vamos olhar aqui o 25R, que é outra amplitude. Não teve. Teve um aqui sinal, mas já foi rompido, então não valeu. Nós vamos olhar agora o 20R, também não deu nada, não deu nenhum aqui, tá bom? Não vou nem olhar o 14R nesse daqui, porque eu não gosto de trabalhar com ele na média, porque eu acho muito rápido, movimentação muito rápida, e ele também não deu nenhum sinal, deu aqui, mas está abaixo já do fundo, ó. Ele deu aqui, mas ele também já foi rompido, então não me interessa isso aqui. Então aqui, nessa amplitude, 34R, não tenho nessa média nenhuma posição de alvo. Eu tenho quem está trabalhando, são valores médios. É quem dá liquidez, que já pode ter alcançado um objetivo com o cliente dele, levou para o alvo que ele quis, agora ele vai trabalhar o médio dele. Ok, nós temos aqui então do nosso lado esquerdo isso que eu acabei de falar. Eu vou jogar nesse lado direito a outra média que a gente trabalha de amplitude, que foi aquela que de manhã estava dando um valor alto. Só que nós vamos olhar aqui, o que a gente vai olhar nele? Qual é a amplitude dele? É uma amplitude de 31R, amplitude de 31R, não tem nenhum valor, nenhum sinal de início de fibo de alvo. Vamos ver o 25R dele. Eu gosto de olhar os fractais depois que eu consegui ter uma identificação nos dois maiores valores. Então eu pesquisei o 34R dessa amplitude de média 3 e o 27R na amplitude de média 3. Agora eu estou olhando aqui na amplitude de média 2. Eu vou olhar aqui o 31R, que é uma das amplitudes, não tenho nada. Vou olhar agora o 25R, que é dela. Não tenho nada também. E por via das dúvidas, o 20R, que é outra amplitude, também não tenho nada. Então o que acontece? Presta atenção, eu não tenho nada em nenhuma das duas médias. Nem na média de amplitude 3, nem na média de amplitude 2. Então o que eu faço? Primeiro que já deu operação hoje. Já deu duas. Vocês viram ali, eu já mostrei ali duas operações feitas baseadas naquele estudo que eu falei de manhã, tá? São dois estudos, não aquele de alta, que aquele ali depois desconfigurou, parou, eu fui começar a prestar atenção no Fibo médio 3, na média 3, trabalhando, dividindo os meus lotes para regiões próximas. Foi feito a meta do dia, desligou, tchau, obrigado. Não se fala em valor, ali foi trabalhado, vocês vão ver questões de pontos, não mostro nada, isso não tem interesse nenhum. O interesse é estudo de saber o que ler, o que interpretar e como dividir o meu lote para essa questão. Porque o que eu estou analisando aqui são pessoas interessadas em levar FIBO a um alvo e pessoas que dão liquidez trabalhando a média do seu dinheiro para esse alvo. Ok? Beleza, baseado nisso, teve essa estrutura que vocês viram de negociação, o dia acabou. Aqui o dia acabou. Mas acho que valeu aí com relação ao estudo. Quem tiver dúvida,
Tem ali, entra lá no site sofibo.com.br, 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 só que é sem acento, fica sofibo.com.br. Tem ali o vídeo de explicação por que Fibo funciona. Tem nossos canais no Instagram, do Facebook, curte, compartilha, deixa mensagem, tem nosso contato de WhatsApp. Quem quiser estudar e ter ideias de possibilidades para análise do gráfico em relação a preço de qualquer ativo só com o Fibonacci, é só entrar em contato. Beleza? Valeu, ótimo final de semana. Abraço.